dado curioso, que é uma daquelas coisas que só acontece no nosso país. Ao mesmo tempo em que a imprensa e a esquerda lutam todos os dias para tentar enfiar a goela abaixo da população, de que a nossa democracia corre um risco, de que a nossa liberdade de expressão corre um risco por causa de um presidente autoritário, totalitário, que não respeita as instituições. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, um jornalista foi preso ilegalmente, sem nem saber por que crime ele havia cometido, por um inquérito que se iniciou de forma ilegal e inconstitucional, sem direito à defesa absolutamente nenhuma, durante o período que ele estava preso, ficou paraplégico, e agora a esposa dele, Sandra, declara que ele foi torturado enquanto ele estava preso. Olha só o que saiu no Terra Brasília. Vamos lá, Terra Brasil Notícias. Esposa de Oswaldo Eustáquio diz que jornalista foi espancado e torturado. Nessa quarta-feira, Sandra Tereno usou as redes sociais para afirmar que seu marido, Oswaldo Eustáquio, foi espancado e torturado no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, em Brasília. Segundo ela, o caso é investigado pelo Ministério Público, mas ignorado pelo que chamou de extrema imprensa. Denúncia. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi espancado e torturado na Papuda. O caso é investigado pelo Ministério Público e ignorado pela extrema imprensa. Em pleno século XXI, meu marido permanece preso, censurado e paraplégico. Esse é o Twitter desde 31 de março de 2021, declarou Sandra. Então preste atenção como é que as coisas são. De um lado, a imprensa fingindo medo da censura. Do outro lado, as pessoas que lutam pela liberdade de expressão sendo presas, dentre elas um jornalista que, enquanto estava preso, ficou paraplégico numa história muito estranha, e a imprensa não dá nenhuma linha para isso. O que eles fazem é tirar chacota, ridicularizar e chamar esse jornalista de blogueiro. Há 10 anos atrás, você imaginava que nós chegaríamos no fundo do poço dessa maneira? A gente tinha uma noção que a esquerda era capaz de qualquer coisa pelo poder e tal, mas a gente não sabia exatamente o que esse qualquer coisa era. E quão fundo era o buraco que eles seriam capazes de cavar. E a gente está perdendo até a capacidade de nos surpreendermos, de ficar indignado. Estão censurando pessoas que buscam liberdade de expressão. Olha que interessante. Estão ignorando pessoas que estão sendo censuradas por lutar por liberdade de expressão. Não só ignorando, atacando. Um jornalista foi preso. Quantas vezes a gente tem que falar isso até que clica na cabeça das pessoas? Um jornalista foi preso através de um inquérito ilegal, de forma monocrática, por um juiz do Supremo Tribunal Federal que foi escolhido por Michel Temer, um presidente corrupto. Tem como ficar pior do que isso? E aí a gente tem que aguentar ver esses jornalistas fazendo lives com youtubers que imitam Foca, falando que eles vão lutar bravamente para manter a liberdade de expressão. Eu acho que nem os mais criativos autores dos romances mais complexos teria sido capaz de conceber uma narrativa dessas, né? Uma história tão absurda quanto essa que nós estamos vivendo e testemunhando no Brasil. Até quando a gente vai aceitar isso, gente? Até quando? O cara ficou preso vários meses, não passou o Natal, o Réveillon com a família, tá paraplégico, e a imprensa não fala nada. Nada. Um jornalista foi preso de forma ilegal. Eu não vou ficar repetindo isso não, mas é porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não entenderam a gravidade do que é isso. Se uma coisa dessa acontecesse nos Estados Unidos, seria um alvoroço. A imprensa estaria em peso falando disso todos os dias. Mas o problema é que esse jornalismo brasileiro só considera a imprensa aqueles que concordam com o que eles falam. Se você fala algo que é diferente à caixinha ideológica dessa imprensa, você não é jornalista, você não é digno de atenção, você deve ser executado. Imagine essas pessoas chegando ao poder absolutamente. Imagine essas pessoas no poder sem um obstáculo como Bolsonaro para freá-los. Para tentar freá-los. Porque até isso está difícil hoje em dia, porque retiraram deles quase todos os seus poderes constitucionais. Se nós não fizermos algo e ficarmos apenas esperando para que nossas liberdades e direitos sejam nos dados, né, concedido novamente, nós vamos entregar um mundo terrível para os nossos filhos. E jamais houve uma geração tão fracassada quanto a nossa, se a gente não fizer alguma coisa. E é uma responsabilidade que nós temos com a próxima geração. Um absurdo isso que está acontecendo, um absurdo. Curta, se inscreva e compartilhe.